Vamos gravar então, continuando o estudo do Evangelho de João. Hoje teremos João capítulo 5, versos de 1 a 9, onde nós vamos falar sobre a fragilidade humana versus o poder de Deus. Bom, Jesus então encontra aquele paralítico, porque Jesus vai até aquele paralítico. Isso recede, é graça. A graça encontrou com aquele necessitado paralítico. Curar este paralítico já estava nos planos de Jesus e fazia parte dos seus trabalhos para nos ensinar a Torá. Ou seja, a história desde o princípio da criação. João capítulo 5, verso 1 diz: Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Por que será que João escreve depois disso? Depois disso o quê? Depois do sinal anterior, descrito no capítulo 4. E para entender, temos que voltar até o capítulo 2, onde aconteceu o primeiro sinal. João capítulo 2, verso 11 diz: Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e transformou a sua glória e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, porque os seus discípulos entenderam o que ele estava querendo mostrar naquele sinal. João capítulo 4, verso 54, um capítulo antes da gente entrar no capítulo 5, encerra dizendo: Foi esta a segunda vez que Jesus, ao voltar da Judéia para Galileia, ali operou o sinal. Olha, não foi uma boa ideia traduzir sinal por milagre, porque milagre é uma manifestação natural e sinal é a indicação de que algo mais profundo está por trás do acontecimento do primeiro plano. Para cada um dos 9 milagres que João cita neste evangelho, existe um ensinamento que nos leva lá no início, porque lá o início é sombra, e depois também nos remete lá no futuro, porque tudo se realiza em Jesus, que assumirá o reinado. As festas judaicas são pontos de encontro com o Eterno, e por se tratar de estatuto perpétuo, são para serem guardadas. E João cita que depois disso havia uma festa, nos levando para Levítico 23. Que festa é essa que Jesus foi? Vamos lá? Levítico 23, verso 1 e 2 diz: Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. Primeira, sábado. Nossa, mas o sábado é uma festa? Sim. Sábado não é Hag, festa, mas ele é ponto de encontro com o Eterno. Então, o sábado, então Deus começa dizendo, Levítico 23, verso 3, 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor
é em todas as vossas habitações. Então o sábado não é de ninguém, não é desta nem daquela denominação, mas é do Senhor. A segunda festa de ponto de encontro entre o Eterno e Israel, e nós somos Israel de Deus, é a Páscoa. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Levítico 23, verso 5. A terceira festa está no verso 6, pães asmos. E ele diz: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. E quando começa a festa de pães asmos, por esses 7 dias, oferece-se a primícia da cevada. Então, a quarta festa está no verso 10, que é a primícia da cevada. E é uma ordem, olha que o Senhor fala a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Essa festa da cevada, ela tem tudo a ver com a Páscoa, com o cordeiro que foi morto. Oferece-se a cevada e pães asmos para dizer que não tem fermento. Porque a festa aqui era uma sombra, o acontecimento foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu sem pecado. Então, por isso, se entrega a primícia da cevada. A quinta festa de Páscoa, aí conta-se 49 dias, no 50º dia é Pentecostes, ou festas de Shavuot, festa das semanas. Por que das semanas? Porque é 7 semanas. Então o Senhor disse a Moisés: até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimento ao Senhor. A sexta festa está no verso 24, é a festa das trombetas. E Deus fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação é. Os versos 27 e 28 de Levítico 23 vai mostrar a festa de Yom Kippur, dia da expiação. E o Senhor diz a Moisés: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o vosso Deus. A 8ª festa é a festa da primícia do trigo. Agora sim se oferece pão com fermento. E o que é que está representando? Que sombra é essa que vai refletir lá na frente isso? O pão com fermento é os gentios que agregam ao arrebatamento. Então o cordeiro morre, ele é sem fermento. No dia do tocar da trombeta, ocorrerá grande lamentação e a primícia será colhida daqui da terra para morar na Sião celestial, junto com o Rei Jesus. Será o dia do arrebatamento. Primícia do trigo. Trigo agora se oferece pão com fermento,
porque esse pão com fermento representa nós, os gentios, agregando ao tronco que é Israel. E o verso 17 diz: das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. As 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. A 9ª festa é a Hag Sukkot, ou Festa das Cabanas. Está no verso 34. E o Senhor diz a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos, ou das cabanas de Sukkot, ao Senhor por 7 dias. Sukkot foi traduzida como tabernáculos, mas tabernáculo só existe um, e Sukkot já é, a terminação ot, já é um plural, e Sukkah é uma cabana, Sukkot é muitas cabanas, e tabernáculo só existe um, e sua confecção é todo com material riquíssimo. E esta festa, no original, é Sukkot, que significa e tem que ser traduzida como cabanas, simples. Neste período se declara humildade perante o Todo-Poderoso. Levítico 23, 39 a 42 diz: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá descanso e no 8º dia haverá descanso. Ou seja, essa festa vai de sábado a sábado. E no 1º dia tomareis para vós ramos e de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante vosso Senhor, vosso Deus, por 7 dias. Então, na festa das cabanas de Sukkot, eles têm que colher esses ramos e se alegrar diante do Senhor. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Porém, a festa que João cita neste capítulo 5, que esse capítulo foi escrito por volta do ano 27 depois de Cristo, é lógico que tem uma diferença do calendário de 6 anos, então 27 mais 6, né, seria o ano 33 depois de Cristo, não é nenhuma das festas ordenadas em Levíticos, mas sim Hag Hanukkah, ou seja, festa de Hanukkah, ou festa da primavera, ou festa de Purim, aquela festa que a rainha Esther fez durante o seu reinado ao lado de Assuero. Olha essa festa lá. Esther capítulo 9, verso 18 diz: também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mês e descansaram no dia 15 e fizeram daquele dia um grande banquete e com muita alegria. O verso 21 e 22. Ordenando-lhe que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, lá de Amã, que foi morto. Então eles estavam festejando esse repouso dos inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que o fizessem dias de banquetes e de alegria.
e um dia para mandar presente uns aos outros e dádivas aos pobres. Esta festa de Purim, os judeus enviam tzedakah, presentes aos pobres e necessitados. E foi exatamente o que Jesus, que cumpre a Torá, ou seja, as instruções do Primeiro Testamento, fez. Veja o que diz o verso 5, João 5:5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Veja que ali tinha muitos enfermos e todos precisavam de cura. Mas Jesus escolheu aquele homem que estava ali há 38 anos com um propósito específico de lançar luz na inércia vivida pelos judeus no deserto. Então, olha o que diz Deuteronômio, capítulo 2, verso 14. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumissem no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Este sinal, este milagre, este sinal é mais do que um milagre. É uma alusão a esse tempo perdido no deserto por causa do pecado de idolatria. João capítulo 5, verso 2 e 3 diz: Ora, em Jerusalém há, próximo da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. A citação 5 alpendres faz menção à Torá, os 5 livros de instruções do Pentateuco. Betesda, no hebraico Beit Hasda, significa casa da graça ou casa de misericórdia, e sua localização é perto do Monte Moriá, onde Isaque seria sacrificado. João capítulo 5, verso 4 diz: Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha, veja que ele diz: o primeiro que descia, se refere ao que conseguia mergulhar, pois o tanque possuía uma certa profundidade, não sendo propício para nadar. Esta frase, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse, não aparece, não existe, não está em nenhum dos manuscritos. É pura superstição. As pessoas eram muito místicas. E será que não são mais? A história é a seguinte: neste local, pela manhã, sempre por volta de 9 a 10 horas, numa determinada época do ano, vinha um vento do leste e movimentava as águas. Além disso, por baixo do tanque, havia uma corrente subterrânea que facilitava o mover das águas. Daí surgiu a lenda, a crença de que quem agitava as águas era um anjo. E aquele que conseguisse cair na água, neste dia, neste momento, nesse exato momento, era curado. Pura crença, puro misticismo. Havia um tipo de crença espalhado por todo o mundo antigo, e naquela época o povo cria em todo tipo de espíritos e demônios.
E para este homem, então aqui, todo de Cristo e demônio, todos eles consideravam que o ar estava cheio desses seres espirituais e demoníacos. Assim, os místicos afirmavam que eles tinham suas casas e moradas em lugares determinados. Histórias, aquelas histórias místicas. Então, cada árvore, cada rio, cada arroio, cada serra, cada lago ou cada tanque tinha o seu espírito. Pois olha, Hesíodo, o poeta grego, dizia que quando um homem está por cruzar um rio, deve orar, lavar as mãos, porque quem cruza uma correnteza com as mãos sujas provoca a ira dos deuses. O misticismo era tanto que quando Xerxes, rei da Pérsia, chegou a Estrimon, na Trácia, seus magos ofereceram cavalos brancos e praticavam outras cerimônias antes de que o exército se animasse a cruzar as águas. E o misticismo era tanto que Lúculo, o general romano, ofereceu um touro para o rio Eufrates antes de cruzá-lo. Ainda hoje, no sudeste da África, algumas tribos ainda creem que os rios estão habitados por espíritos malignos. Os discípulos de Jesus também usaram o do misticismo e acreditavam no misticismo. Pois olha, quando eles viram o vulto que andava sobre as águas, disseram imediatamente: é o fantasma. Jesus logo respondeu: não, deixe de besteira, estou parafraseando, deixe de besteira, sou eu, acalmem-se. Jesus conhecia muito bem todas as histórias e agora aproximou-se do tanque com um propósito: curar aquele enfermo de 38 anos naquele lugar com 5 alpendres. Para mostrar, fazendo esse sinal, ele estava lançando luz na Torá. O verso 6 diz: e vendo Jesus, este homem deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Em hebraico é Vaiomer Elá Hatafetz Hatá Rehafe. Queres ficar são? Jesus não se preocupava em perder tempo com misticismo e falou com imperativos. Foi logo perguntando se queria ser curado. Para a pergunta de Jesus, o enfermo não disse nem sim, nem não. E começou as suas lamúrias, suas ladainhas, em vez de agarrar com fé a grande oportunidade que estava sendo oferecida para ele naquele momento. O verso 7 de João capítulo 5 diz: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada naquele período, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E para que este homem não perdesse mais tempo com misticismo, com lamúrias, Jesus lhe dá uma ordem: levanta, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Jesus então quis dizer: olha, vamos parar com esse negócio de misticismo, porque isso não leva ninguém a nada. Levanta, toma o teu leito e anda. O verso 9, que nós vamos finalizar aqui, diz: logo aquele homem ficou curado e tomou o seu leito
e começou a andar. E aquele dia era sábado. Eu quero encerrar por aqui e quero dizer que Deus abençoe a sua vida e que você não perca nenhuma das oportunidades que Jesus te der. Nenhuma, porque poderá ser tarde demais para uma próxima. Que Deus abençoe a sua vida e até a continuação do capítulo do Evangelho de João. Amém.